A história de Attack on Titan é cheia de mínimos detalhes que enriquecem a obra de várias maneiras. São tantas pequenas informações que fica até fácil se perder em algumas coisas que você nem pensa em analisar mais tarde. Por exemplo, já se perguntou o que houve com os pais do Armin? Ou quem é o personagem que mais matou titãs na obra toda? Também tem várias outras perguntas das quais você nem sabia que precisava da resposta. Tipo, quais foram as inspirações do autor Hajime Isayama para criar a história? Como ele teve a ideia para os titãs, para as muralhas e até para a aparência de alguns personagens? Assim como na cena em que os Eldianos descobriram a verdade sobre o mundo ao entrarem no porão dos Jaegers, você também ficaria chocado com a quantidade de coisas que ainda dá para descobrir sobre o universo de Attack on Titan. Por isso vamos te levar para conhecer esses segredos nesse vídeo, onde falaremos sobre 80 curiosidades sobre Attack on Titan que você definitivamente não sabia. No entanto, para conseguir acessar todos esses segredos, você vai precisar de uma chave, assim como Eren. Para conseguir essa chave, é só deixar o seu ultra like e se inscrever aqui no canal. Assim você tem acesso a curiosidades sobre vários outros animes aqui no Ultra Nerd. Só fica aqui aquele alerta de spoiler sobre várias coisas que já aconteceram no anime, ok? Bora pro vídeo. Você sabia que antes de Attack on Titan estrear oficialmente, Hajime Isayama criou um protótipo de mangá em 2006, que é chamado de Volume 0 da franquia? Esse one-shot tem uma história bastante diferente do atual Shingeki no Kyojin. Nele, todos os titãs são imortais e todos podem se transformar em qualquer humano que tenham devorado. Os personagens principais não estão presentes e não são muralhas que protegem a humanidade, mas sim árvores gigantescas que formam uma espécie de muro em volta do povoado. Além disso, o ponto fraco dos titãs, ao invés da nuca, é um núcleo que fica localizado em lugares aleatórios dentro dos seus corpos. Attack on Titan é um dos mangás mais populares já escritos, sendo coroado como o mangá mais jovem a alcançar o sucesso. A obra foi lançada em 2009 e já vendeu mais de 100 milhões de cópias até hoje. Atualmente, Attack on Titan é o 13º mangá mais vendido do mundo. E se você ficou curioso, o mangá mais vendido do mundo é One Piece, com mais de 500 milhões de cópias vendidas. O mangá de Attack on Titan já entrou até mesmo pro Guinness Book por, surpreendentemente, lançar edições promocionais de mangás gigantes, com cerca de 1 metro de altura e quase 15 quilos. Assim, entraram pros recordes sendo os maiores mangás impressos da história. Durante o episódio 16 da 4ª temporada, onde o porco está infiltrado em Paradis, ele estava vestindo o uniforme da guarnição, conforme o símbolo estampado em suas costas. Porém, apenas 3 episódios depois, no episódio 19, pouco antes da sua morte pelo Titã do Falco, esse uniforme magicamente havia se transformado em um da tropa de exploração. GTA e Attack on Titan têm muito mais em comum do que você imagina. Quando Isayama estava criando o personagem Kenny Ackerman, ele devia jogar muito GTA V nas suas horas livres, e um dos seus personagens favoritos do jogo era um criminoso maluco chamado Trevor Phillips, no qual Isayama se inspirou para criar o Kenny que conhecemos. Se você observar os 10 melhores graduados do 104º Esquadrão de Recrutas, vai notar que a Ymir não conseguiu fazer parte desses 10 melhores cadetes. Pelo menos é isso que ela quis que a gente acreditasse que aconteceu. Na verdade, Ymir era muito mais talentosa do que a nossa amiga Historia, que era o 10º graduado mais bem classificado. O que acontece é que durante as últimas semanas de treinamento, a Ymir começou a fazer corpo mole de propósito só para fazer com que a sua amada Historia conseguisse o seu lugarzinho entre os 10 melhores graduados e assim tivesse a chance de entrar na polícia militar. Tudo isso para depois a Historia escolher se juntar à tropa de exploração. Você sabia que 4 dos 5 melhores cadetes do 104º Esquadrão de Recrutas eram Titan Shifters? Sendo eles o Reiner, o Bertholdt, a Annie e o Eren. A única exceção era a Mikasa, a graduada número 1. É aqui que você vê o nível do personagem, ela é tão poderosa que nem precisa ser uma Titan Shifter para ficar em primeiro lugar. Após o sucesso estrondoso da série, Isayama recebeu um telefonema do seu banco o questionando sobre o repentino aumento de fundos na sua conta bancária. O pessoal do banco achava que Isayama estava executando algum tipo de golpe de transferência bancária para conseguir aquela alta quantia em dinheiro. Você sabia que o desejo do Eren de explorar além das muralhas, na verdade vem de um desejo que o próprio Isayama tinha durante a sua infância? Isayama cresceu em uma vila cercada por montanhas, e ele sempre quis ver o que havia lá do outro lado. Então ele simplesmente colocou esse mesmo desejo no seu personagem Eren, e temos que concordar que combinou perfeitamente com ele. Em 2015, foram divulgadas réplicas oficiais do equipamento de manobras 3D, ou também chamado de DMT, que estavam disponíveis para compra.
Mesmo que essa tenha sido somente uma réplica, as coisas não pararam por aí, pois teve um fã que chegou a criar um DMT que realmente funcionava, tendo as lâminas e até mesmo o lançador do cabo, que era movido a gás CO2. Já imaginou se vir a moda sair voando por aí igual em Attack on Titan? Quando os titãs ainda estavam vagando descontroladamente fora das muralhas, a região sul das muralhas era a área com mais avistamento de titãs, e por consequência, as pessoas evitavam ao máximo morar nesses locais. E enquanto que o lado norte tinha bem pouca atividade titã, o que tornava esses lugares os mais desejáveis para se viver dentro das muralhas, embora o centro ainda fosse a sua melhor escolha. E inicialmente não era para a personagem Sasha existir. Na verdade, a sua aparência seria usada para a personagem Ymir, a amiga da história. Porém, Isayama se arrependeu da ideia e decidiu fazer a Ymir com um outro visual, e o visual antigo da Ymir foi usado para criar a Sasha que conhecemos hoje. Não sei vocês, mas na minha opinião, essa foi uma das melhores decisões que o Isayama tomou, já que não iria combinar muito bem alguém com a personalidade da Ymir no corpo da Sasha. Quando Isayama estava criando o design do personagem Reiner, ele disse que pegou os olhos e as sobrancelhas do David Beckham e os colocou no corpo de Matt Damon, especificamente o Matt Damon em seu papel do filme O Resgate do Soldado Ryan. A primeira aparição de Zeke foi na verdade em um esboço exibido em um museu. Na época, Isayama fez esse esboço e o disponibilizou para ser exibido no Museu Real de Ueno, que fica localizado em Tóquio. A exibição do esboço foi feita antes mesmo do Zeke ser oficialmente revelado no mangá. Em um segmento de perguntas e respostas durante uma revista, Isayama revelou que as pessoas no universo de Attack on Titan não possuem os melhores hábitos de higiene, revelando que os personagens tomam banhos apenas algumas vezes por semana. Isso porque eles vivem uma cultura que as pessoas não se importam com o odor corporal. O motivo de Levi e Mikasa serem tão fortes e imunes ao poder do Titã Fundador é porque, segundo Zeke, os Ackerman foram criados a partir dos primeiros experimentos sobre o poder dos Titãs. Eles basicamente conseguem acessar o poder dos Titãs mantendo as suas formas humanas, sem precisar se transformar em um Titã ou herdar o poder de um dos 9 Titãs originais. Attack on Titan foi um dos muitos animes proibidos na China, principalmente devido ao sangue e violência extrema, sendo considerado impróprio para consumo público. O país, inclusive, chegou a acusar o anime de incentivar a delinquência juvenil, glorificar crimes de guerra e ainda incluir conteúdo sexual. Através do estrondo, que para quem não sabe é o evento onde os titãs das muralhas são despertados e saem marchando pela terra, destruindo tudo onde passam, o Eren matou 80% da população mundial. Isayama revelou que o motivo da Sasha amar comida é por conta de um chocolate de uma marca japonesa que tem o mesmo nome da personagem. Você sabia que a assinatura do Isayama inclui um chibi na Mikasa dando joinha? Isso sim é ter amor pelo que faz. Isayama já foi ameaçado de morte diversas vezes por conta do personagem Dot Pixies, que foi criado com base em Yoshifuro Akiyama, um general do exército imperial japonês. As ameaças vinham de pessoas que não gostavam desse general e ameaçavam o autor por meio das redes sociais. Isayama já revelou que é apaixonado pela série Breaking Bad, chegando ao ponto de criar alguns personagens de Attack on Titan baseados em personagens dessa série. O Falco Greasy, por exemplo, foi inspirado em Jesse Pinkman, o personagem favorito do autor. Além disso, no capítulo 124 do mangá, Isayama fez outra referência a Breaking Bad, ao desenhar o personagem Saul Goodman como um titã. Praticamente todos os titãs puros da série possuem uma aparência bizarra e medonha, isso é fato. Mas você sabia que alguns deles são inspirados em pessoas específicas? Isayama projetou vários desses titãs com base em personagens de séries que ele gosta, como Breaking Bad, Game of Thrones e até mesmo em atores famosos. Mas o que muita gente não sabe é que a maioria dos titãs puros foram modelados com base nos próprios amigos e até familiares do Isayama. Ele até chegou a aceitar pedidos de fãs para criar os seus titãs em homenagem a eles. E acredite ou não, mas existe até mesmo um titã inspirado no próprio Isayama, sendo um titã tão raro que foi quase impossível achar a cena em que ele aparece. Depois de uma vasta pesquisa procurando referências na internet, consegui encontrar o bendito titã, e é esse carinha aqui. Vocês acham que ele realmente parece com Isayama? Não é só o Isayama que faz referência a outras obras dentro da sua história. Séries famosas como Os Simpsons constantemente fazem menção a Attack on Titan. No episódio A Casa da Árvore dos Horrores 25, quarto episódio da 26ª temporada, a Lisa foi mostrada fantasiada de Mikasa, e ela inclusive estava usando o dispositivo de manobras 3D, usado pelos soldados da tropa de exploração. Por muito tempo, os fãs se perguntaram se de fato existia uma conexão romântica entre Ymir e a rainha Historia.
Tivemos até alguns indícios desse romance ao longo da história do anime, mas a confirmação só veio no último episódio da terceira temporada, em que tivemos certeza de que as duas realmente formavam um casal LGBT. Se todos do 104º Esquadrão de Recrutas fizessem uma competição de queda de braço, o Reiner ficaria em segundo lugar, perdendo apenas para Mikasa, que ficaria em primeiro. Em uma entrevista, Isayama revelou que o design do personagem da Gabi foi parcialmente baseado em um esboço que ele fez de uma versão feminina do Eren Yeager. Isso confirma uma teoria que muitos fãs vinham fazendo há um tempo atrás. A história de Attack on Titan se passa em um mundo muito semelhante ao nosso, mas não exatamente o mesmo. Com base em um mapa que vimos em um dos capítulos, o mapa da série se assemelha muito com o mapa mundi do mundo real, com a única diferença de estar de cabeça para baixo. Quando invertemos o mapa, fica claro onde a história se passa. A Ilha Parades, onde ficam as muralhas, é nada mais que Madagascar, enquanto que Marley parece estar localizada onde fica a África. Agora vamos falar sobre aniversário. O aniversário do Armin é no dia 3 de novembro, o que em primeiro momento parece uma data bem aleatória. Mas na verdade, esse dia combina bastante com o Loirinho, já que é considerado o Dia da Cultura no Japão, onde se promovem atividades culturais em todo o país. O Marco Bo faz aniversário no dia 16 de junho, que é literalmente o dia que marca as duas metades de um ano inteiro. Combina com alguém que foi morto partido ao meio, né? Quando o Marco foi encontrado morto, vimos que o titã que o matou comeu apenas metade do seu corpo. Coincidência? Eu acho que não. Já o aniversário do Levi é no dia 25 de dezembro, bem no dia do Natal. Não sabemos se o povo de Parades comemora o Natal dentro das muralhas, mas eles definitivamente têm um titã puro que parece o Papai Noel. Falando no titã barbudo, você sabe por que ele não voltou a ser humano novamente depois que comeu Eren? Um dos acontecimentos que pode parecer um furo de roteiro é o Eren sendo comido pelo titã barbudo na primeira temporada, e esse titã não ter se tornado o novo Titan Shifter dos titãs que o Eren possuía naquele momento. Na verdade, a resposta para isso é bem simples. Para que um titã puro roube o poder de um Titan Shifter, ele deve mastigar a sua espinha dorsal e digerir o seu fluido espinhal. Porém, o titã que devorou Eren não fez isso, ele não mastigou seu corpo, ele apenas o engoliu inteiro. Se você também é um dos que realmente gostava do Marco e tem a curiosidade em saber como seria sua aparência depois do time skip, eu tenho uma boa notícia para você. Em 2020, Isayama vazou um esboço que mostrava como o Marco seria se ele não tivesse morrido. E é só eu ou ele realmente se parece muito com o Porco Galliard? Depois do grande sucesso da série, a empresa automobilística Subaru fez um anúncio de 30 segundos em live action, onde mostra um motorista fugindo dos terríveis titãs de Attack on Titan em seu incrível Subaru Forester. A tradução do nome Eren vem do turco e tem seu significado como santo ou sagrado. Já o seu sobrenome Jäger, além de significar caçador em alemão, também é o nome de uma raça de pássaros, representando a liberdade que o protagonista tanto procura. Como revelado numa enciclopédia de Attack on Titan, Isayama nomeou Sasha em homenagem ao comediante Sacha Baron Cohen, que muitos devem conhecer pelo seu papel como Borat. Isayama ainda afirmou que escolheu fazer essa homenagem pelo fato de Sasha representar um elemento mais cômico na história. Aquela criatura misteriosa que se fundiu à espinha dorsal de Ymir Fritz é conhecida no mundo real como a Lucigênia, uma espécie extinta de animal que existiu há centenas de milhões de anos durante um período chamado Cambriano Médio. Já no universo de Attack on Titan, essa criatura foi chamada de fonte de toda a matéria viva, e a fusão de um humano com esse ser misterioso foi o que levou à criação do primeiro titã, o titã fundador original. Se você acha que o Bertholdt era alto, saiba que ele não é o personagem humano mais alto da obra. Quem leva esse título é a Helena, com incríveis 2,2 metros de altura. O Levi é, sem dúvidas, um dos soldados que o Erwin mais respeita e confia na tropa de exploração. Mas qualquer um que tenha lido o spin-off No Regrets sabe que nem sempre foi assim. Para começar, o Levi só se juntou à tropa de exploração porque o comandante Erwin praticamente o obrigou, como uma forma de punição por um roubo que ele havia cometido. Então, foi preciso muito trabalho para que os dois personagens desenvolvessem o respeito um pelo outro que vemos no anime. Inclusive, você sabia que o Levi não gosta de ser baixinho e tem o sonho de ser mais alto? O Isayama já revelou que o Levi, que possui seus 1,60 m, muitas vezes pensa que seria melhor se ele fosse um pouco mais alto. Sua mania por limpeza não é só uma simples piada, mas sim um trauma de Levi por ter vivido em um ambiente tão repugnante e sujo como a cidade subterrânea de Parades. E além dessa sua obsessão por limpeza, Levi também é um amante de chá. Um dos seus hobbies é coletar folhas de chá, e se os tempos fossem outros, Isayama afirmou que Levi teria aberto sua própria casa de chá.
Já sobre essa cara de sono que ele tem, não é por causa do chá não. Foi revelado que ele costuma dormir somente de 2 a 3 horas por noite, não porque ele quer, mas sim porque sua insônia não o permite dormir mais do que isso. O problema de insônia do Levi é tão sério que nem se ele pensar em literalmente beber até cair, ele não vai conseguir. Isso porque o baixinho é totalmente imune ao efeito do álcool. E o que eu quero dizer com isso é que ele pode beber o quanto quiser, que ele não vai ficar bêbado. E sabia que o cabelo do Levi é cortado por ele mesmo? Pois é, ele não gasta 1 centavo pra ter esse penteado, mas depois que o personagem ficou tão popular, várias pessoas no Japão gastaram rios de dinheiro no cabeleireiro pra ficar com um penteado igual dele. E pra você que acha que o Levi ainda é um adolescente, sinto dizer, mas ele já está com mais de 30 anos de idade, mesmo que ele pareça ter a mesma idade do Eren. Segundo o próprio Isayama, Erwin nunca se casou ou teve filhos porque ele sempre correu risco de vida na tropa de exploração, e justamente por não saber quando iria morrer, ele optou por não criar uma família. A Hanji é evidentemente uma mulher no anime e até no filme live action de Attack on Titan. Porém, no mangá, seu gênero não é tão claro assim. Quando foi perguntado ao Isayama sobre isso, ele disse não se importar muito em definir isso e deixa a critério dos próprios fãs deduzir qual seria o gênero da cientista louca por titãs. Quando o mangá ainda estava em seus primeiros capítulos, Isayama pensou em matar a Sasha bem antes do planejado e seria uma das mortes mais violentas da obra toda. Quando essa ideia foi repassada para o editor de Isayama, o homem ficou tão assustado que acabou indo pro banheiro para chorar sozinho. Isso convenceu Isayama a mudar o destino da garota Batata e deixou ela viver por mais um tempo. Outra mudança drástica na história foi o conhecimento de Eren de ser um Titan Shifter. Era pra ele saber que tinha esse poder desde o primeiro episódio do anime, mas essa ideia foi descartada para complementar o ar de mistério da obra. Você sabia que o Eren não foi o primeiro personagem criado por Isayama? Quando a obra ainda era só um monte de rascunhos e ideias na cabeça de Isayama, o primeiro personagem a ser criado pelo autor foi a Mikasa. E se você traduzir o nome da Mikasa ao pé da letra, ele vai significar 3 chapéus de bambu. Mas, na verdade, o nome dela foi inspirado em um famoso navio de guerra japonês, também chamado de Mikasa. Em uma entrevista, Isayama disse ter escolhido esse nome porque dar nomes de navios de guerra para mulheres é a receita do sucesso para uma obra dar certo. Segundo um dos guidebooks de Attack on Titan, os 2 personagens mais inteligentes da obra toda são a Hanji e o Zeke. Então, quer dizer que o Armin e o Erwin não são tão inteligentes quanto nós pensávamos? As muralhas têm aproximadamente 50 metros de altura, e os titãs colossais lá dentro também têm 50 metros, e não 60 metros como muita gente acreditava. Boa parte da aparência da Annie foi inspirada na famosa cantora Avril Lavigne. Ainda falando na Annie, aquele momento em que ela poupa a vida do Armin quando estava em sua forma de titã fêmea foi porque ela realmente tinha sentimentos pelo loirinho desde aquele momento. Parece que o Bertolt nunca teve chance mesmo, né? É dito que quando Annie e Lara se prendem dentro dos seus casulos de cristal, elas não sofrem nenhum efeito de velhice, independente do tempo que fiquem lá dentro. Por isso, existe uma possibilidade de que, se você se mantiver preso nesses cristais, você pode driblar a maldição de Ymir, mesmo depois de 13 anos como um Titan Shifter. O personagem favorito de Isayama costumava ser o Jean, mas depois de desenvolver tanto Reiner, o Marmanjo se tornou o novo favorito dele. Quando se trata do 104º Esquadrão de Recrutas, Eren é o personagem que mais matou titãs, só que 99% desses abates foram na sua forma de titã. Na sua forma humana, ele matou apenas um titã com seu DMT. Já quem detém o recorde de mais abates de titã do 104º Esquadrão é a Mikasa, que matou pelo menos 12 titãs usando seu DMT. E quem menos matou titãs entre o grupo protagonista foi o trio Sasha, Connie e Jean. Agora, com relação ao humano que matou mais titãs usando DMT, considerando todos os personagens do anime, obviamente foi o próprio Capitão Levi. Após o treinamento, todos os cadetes são instruídos a utilizarem suas lâminas de uma forma bem específica, para que assim possam obter o melhor desempenho em combate. Porém, o Levi é diferente e ele prefere usar sua espada de uma forma totalmente contrária. O motivo por trás disso é que dessa forma, ele é capaz de utilizar os seus icônicos ataques giratórios, assim como ele fez no Titã Bestial. O usuário do Titã Carroça era para ter sido um homem de meia idade, e ele até já tinha rascunhos do seu rosto e um nome provisório, Oliver Pick. No entanto, Isayama descartou essa ideia e criou a Pick Finger que todos conhecemos e amamos. Lembram do medo que o Zeke botou em todo mundo com seu Titã Bestial? Bom, o Zeke pode ser assustador, mas acontece que esse grandão tem uma fraqueza bem boba, comida apimentada.
Imagina se o Levi soubesse disso antes. O loirinho não teria só provado a lâmina do DMT na luta deles, não. Todos os personagens que você viu no anime também estão no mangá, com exceção de uma única pessoa, o Lord Vauld, o velho rico que jogou xadrez com Pixies. O titã de ataque do Eren teve seu corpo inspirado no lutador de UFC Yushin Okami. Já o titã blindado do Reiner foi inspirado no lutador de WWE Brock Lesnar. Attack on Titan já fez um collab com a Marvel. Pois é, a história se chamava Attack on Avengers e era basicamente os heróis da Marvel, como o Capitão América e Homem-Aranha, enfrentando os titãs que já conhecemos. Falando em heróis, 2 personagens de Attack on Titan foram inspirados em outros 2 personagens de Watchmen. A frieza de Rorschach inspirou Levi e a superioridade e liderança de Ozymandias inspirou Irving. Outro fato curioso é que o Isayama também já falou que uma das suas referências para a aparência do Irving foi um guarda-costas que aparece em um clipe antigo da Paris Hilton, chamado Paris for President. Porém, a sua maior inspiração para o personagem do Irving veio de um militar alemão chamado Irving Rommel. Esse cara foi acusado de uma tentativa de assassinato contra Adolf Hitler e, como pena, foi forçado a comer cianeto. Antes de ser uma obra de sucesso, Isayama planejava dar um fim trágico para Attack on Titan, onde todos os personagens morreriam. No entanto, depois da grande receptividade do público, o final foi alterado para não abalar ainda mais o psicológico dos fãs. Mas acho que mesmo assim não foi o suficiente, já que grande parte da comunidade não aceitou muito bem o final que ele planejou para a história. De acordo com Isayama, a premissa de Attack on Titan foi inspirada na premissa do jogo Muv-Luv Alternative, onde os aliens invadem a Terra e assassinam humanos. Isayama só trocou os aliens por titãs no caso. Ele também revelou que foi bastante influenciado pela franquia Jurassic Park, e isso pode explicar a aparição dos vários dinossauros que foram mostrados na abertura da segunda temporada. Além disso, parte das inspirações de Isayama para criar Attack on Titan também vieram do livro chamado Tales of Norse Mythology, que trata sobre a mitologia nórdica. Nessa lenda viking, os deuses constroem muralhas para se protegerem dos gigantes malignos que vivem do outro lado do oceano. Mas de alguma forma, esses gigantes acabam rompendo essas muralhas e massacram todos lá dentro. Falando especificamente dos titãs, a aparência e maneira de agir deles foram inspiradas em um homem bêbado. Quando era mais jovem, Isayama trabalhava em uma cafeteria e recebeu a visita de um cara completamente bêbado. A maneira de como ele era imprevisível, difícil de se comunicar e até um pouco medonho, segundo Isayama, o inspirou para criar os titãs. Mas não é como se o Isayama fosse um cara de difícil comunicação, já que ele trabalhou com uma pessoa que foi presa por algo bizarro. Um dos editores de Attack on Titan, chamado Park Jun-yoon, foi condenado a 11 anos de prisão pelo assassinato da sua esposa. A cidade natal de Isayama, chamada de Ita, era cercada por várias montanhas. Isso fez imaginar se do outro lado daquelas montanhas poderiam haver monstros gigantes que observavam os minúsculos humanos do outro lado. E assim a sua ideia para as muralhas surgiu. A arquitetura alemã das casas dentro das muralhas foi inspirada em uma cidade real chamada Nördlingen, que não por acaso é uma das poucas cidades do mundo inteiro que é rodeada por um grande muro. Após 3 anos do estrondo, o capítulo final mostrou que Mikasa havia enterrado o que sobrou do Eren ao lado da árvore em que eles costumavam se sentar embaixo quando eram crianças. Curiosamente, esse é o mesmo lugar em que o primeiro capítulo teve início. Nessa cena, um pássaro surge de repente e coloca o cachecol na Mikasa, da mesma forma que o Eren fazia. A Mikasa então agradece ao pássaro, mas tratando ele como se fosse o falecido Eren. Essa interação realmente lembrou os dois, e já foi o suficiente para que muitos acreditassem que o pássaro realmente poderia se tratar do próprio Eren. Saíram até muitas teorias por aí de que o Eren tinha morrido e se tornado um pombo. A reencarnação do Eren ainda não recebeu nenhuma confirmação, mas como a inspiração de Isayama para a história foi o desejo irreprimível da humanidade por liberdade, o pássaro deve simbolizar Eren finalmente sendo livre após anos de escravidão. E essas foram as curiosidades que tínhamos para vocês. E aí, se sentiram chocados com todas essas revelações chocantes? Só pedimos que vocês não fiquem como o nosso menino Tatakai e queiram lançar o estrondo no mundo inteiro depois de saberem a verdade, ok? Se você conhece outras curiosidades sobre Attack on Titan que nós não mostramos nesse vídeo, deixa aqui nos comentários pra gente e pros outros Ultra Nerds verem também. Não se esqueçam de deixar o seu Ultra Like se ainda não deixou e de se inscrever no canal pra ficar por dentro dos novos vídeos que vão sair por aqui. Mas eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Valeu!